Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu queria, antes de iniciar o meu pronunciamento, aqui fazer um ato de justiça. Ontem eu ocupei a tribuna, falei do programa Mais Médicos e aqui ressaltei o importante trabalho desenvolvido pelo relator, deputado federal Rogério Carvalho, de Sergipe, trabalho do ministro Alexandre Padilha, e por uma falha esqueci aqui de me referir ao trabalho sério, importante, que foi feito pelo relator substituto, o senador Mozarildo Cavalcante, pelo presidente da comissão mista, o senador João Alberto, e também pelo vice-presidente, o deputado Francisco Escócio. Então eu quero não só me penitenciar, mas também fazer justiça nesse momento. E ouço o senador Randolfo Rodrigues. Vossa Excelência já está iniciando, mas me permita, já no início do pronunciamento de Vossa Excelência, lhe solicitar uma parte. Primeiro, para cumprimentar Vossa Excelência pelo engajamento na pauta, no programa Mais Médicos, Vossa Excelência que foi ministro da Saúde, e eu sei que essa pauta e essa agenda é algo que Vossa Excelência se engajou enquanto senador e é algo que Vossa Excelência se dedicou enquanto ministro. E eu sei o quanto Vossa Excelência se dedicou a essa causa e quanto Vossa Excelência está feliz com a realização. E me permita dividir esta realização sua, dividir com Vossa Excelência essa realização. Essa semana, para ser mais exato, nessa segunda-feira, na semana que termina, na semana que terminou e essa semana que iniciou, no meu estado do Amapá foi uma síntese dialética de tristeza e alegria. Tristeza porque o mês que termina de outubro foi um mês difícil para o Amapá, de tragédias. Tivemos um naufrágio e o mês terminou com um terrível incêndio na capital Macapá, com quase 2.000 pessoas, com quase 380 famílias desabrigadas. Mas de alegria porque eu prolonguei minha estada em Macapá para na segunda-feira receber o grupo de médicos cubanos. O primeiro grupo de médicos cubanos que lá chegaram. Foi um grupo de 32 médicos cubanos que para lá foram. 32 médicos, 20 vão ficar na capital Macapá, é o primeiro grupo que lá chega, 20 vão ficar na capital Macapá, 12 vão para o interior, 2 irão para as aldeias indígenas, 10 vão para os demais municípios. Foi com um misto de emoção enorme que eu, o prefeito da capital, que é do meu partido, Vossa Excelência sabe disso, o governador do estado, o recebemos. Eu recebi com emoção enorme, recebemos ao som de Marabaixo, que é a nossa manifestação cultural, e eu estava com a emoção tão grande, com a felicidade tão grande, que até lá tomei, olha que eu não bebo, mas eu abri uma exceção para tomar um gole de gengibirra, Jorge Viana sabe o que é, naquele momento, para brindar. Receber veja, a capital do estado do Amapá, Macapá, a rede pública do município, tem 20 médicos contratados, a rede pública do município. Chegarão lá 20 médicos, significa que vai dobrar a rede pública do município. E lá, ao indagar, o secretário municipal de saúde, ao indagar alguns dos médicos que estavam chegando do programa sobre plantão, a resposta que ele recebeu foi o seguinte: plantão? Não existe isso. Nós viemos aqui para trabalhar integralmente e se dedicar. E eu falo isso com um misto de enorme emoção. Eu estou convencido que nós vamos, de fato, universalizar lá na capital do meu estado e, oxalá, em todo o estado, vamos universalizar o atendimento de saúde pública. É lógico, nós dissemos isso aqui no debate Mais Médicos, não é tudo, falta muito ainda, mas é um primeiro passo. E só o fato de ter um médico para atender o cidadão,
O senhor é médico, o senhor sabe disso. Nós sabemos o passo civilizatório do que isso significa. Me desculpe me estender, mas eu não poderia deixar de, no início do pronunciamento de Vossa Excelência, de dar esse testemunho e de compartilhar com Vossa Excelência, e de dar o testemunho do que representou os passos de Vossa Excelência, e de compartilhar com Vossa Excelência o que representou para o meu estado a chegada desse grupo de médicos essa semana, e da confiança que estou no meu estado, que é o estado da federação que tem o menor índice de atendimento de médicos do país, o segundo menor índice, na confiança e na esperança que eu estou do que vai representar esse programa para o meu estado e do que vai representar para o Brasil. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente. Também fiquei extremamente emocionado quando no domingo tive a oportunidade de receber 150 médicos e médicas cubanos que foram para o meu estado, e sem dúvida esse programa vai ser um grande sucesso. Mas hoje eu quero falar de um outro programa de muito sucesso, de mais uma política pública dos governos do PT que promoveram inclusão social, promoveram mais igualdade, promoveram uma revolução no nosso país. Hoje de manhã eu também fiquei muito emocionado ao participar da cerimônia de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família. Vários companheiros e companheiras aqui do Senado, da Câmara, lá estavam. Eu acho que foram poucos e poucas aqueles que conseguiram segurar as lágrimas diante daquele espetáculo. E eu muito especialmente, porque era ministro do governo Lula na área da saúde, e a construção do desenho do Bolsa Família foi algo de que eu participei muito diretamente. E confesso a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que tinha muitas dúvidas de que o Bolsa Família seria capaz de fazer a revolução que fez. Mas pouco tempo depois eu já vi os impactos que aquilo promovia, e hoje, sem dúvida, foi um dia assim de uma verdadeira catarse para todos nós que apostamos a nossa vida nesse projeto de construção de uma sociedade melhor no nosso país. E o Bolsa Família, sem dúvida, é um instrumento importante disso aí. Ele que é o maior programa de transferência de renda do mundo, reconhecido pela ONU, reconhecido por vários organismos internacionais, e, acima de tudo, reconhecido pela experiência que o povo brasileiro viveu e continua vivendo. Uma década já é um tempo suficiente para testar o sucesso desse programa, que tem por objetivo ampliar a cidadania, promover a inclusão social e a superação da miséria. E isso tudo, pasmem, foi várias vezes repetido hoje pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, pela ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, ao custo de 24 bilhões de reais. Ou seja, menos de 0,5% do PIB desse país. E o presidente Lula foi muito feliz ao dizer que esse recurso tão pequeno é capaz de produzir muito mais investimento, desenvolvimento, crescimento e, acima de tudo, equidade do que bilhões e bilhões que são, às vezes, gastos em empréstimos a empresas, em ganhos bancários, enfim. Esse programa hoje atende a 14 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira. E um programa que tem uma característica que também foi muito ressaltada pela ministra Tereza Campelo: a sua simplicidade. Um programa que tem 3 eixos. O eixo da transferência de renda, que tem o papel de resgatar o cidadão marginalizado, vivendo na extrema pobreza,
e lhe dando um alívio imediato e uma maior condição de inclusão social. As condicionalidades, especialmente na área de saúde e de educação, que permitiram resultados importantíssimos, a que vou me referir daqui a pouco. E o terceiro eixo, as ações e os programas complementares que permitem que os beneficiários possam superar essa situação e passarem a viver a partir do seu próprio trabalho, a partir da sua própria iniciativa. Portanto, é um plano extremamente bem articulado. A Organização das Nações Unidas elogiou por mais de uma vez esse programa do governo brasileiro e dizia que é porque transfere renda aos mais pobres, condiciona esse benefício a exigências simples, mas que garantem um futuro melhor para as crianças das famílias beneficiárias, entre eles a frequência mínima de 85% na escola para os filhos entre 6 e 15 anos e o cumprimento do calendário de vacinações. Na primeira quinzena deste mês, e eu tive a oportunidade de aqui registrar dessa tribuna mais um reconhecimento dessa iniciativa. A Associação Internacional de Seguridade Social, fundada na Suíça há 86 anos, instituição atestada por 157 países e 330 organizações não governamentais do mundo inteiro, concedeu seu maior prêmio ao Bolsa Família. O programa foi julgado como experiência excepcional e pioneira na redução da pobreza. E lá hoje estava o seu diretor-geral, que fez também um discurso emocionante a todos que estavam lá, reconhecendo que a vontade política, quando ela se expressa, não há limites para se poder fazer melhorar a vida das pessoas. Recentemente foi o IPEA que mostrou que o impacto da iniciativa na economia revela que, se fosse extinto o Bolsa Família, a pobreza no Brasil passaria de 3,6% para 4,9%. A própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, declarou em um dos seus informes mundiais a Bolsa Família como tendo um papel importante. E vejam que coisa interessante. Se dizia que a Bolsa Família era uma esmola, que ela não contribuía com uma atividade produtiva, e vem da Organização Internacional do Trabalho o reconhecimento de que a Bolsa Família reduziu a quantidade de crianças que trabalhavam no campo e na cidade, ou seja, o trabalho infantil foi reduzido pela adoção do Bolsa Família. Não foi por acaso que países como o México, a Venezuela, a Bolívia, o Equador, o Peru e outros países da América Latina implantaram programas semelhantes. Por recomendação da ONU, o programa também foi aplicado na África do Sul, em Gana, no Egito, na Turquia, no Paquistão, na Indonésia e em Bangladesh. E esse programa avançou e evoluiu. Em 2011, por uma determinação da presidenta Dilma Rousseff, o governo federal assumiu o compromisso de que nenhum brasileiro viveria com renda abaixo de R$70 por mês, compondo assim o Plano Brasil Sem Miséria, que fez com que o benefício médio da Bolsa Família passasse de R$ 107 para 206. Um aumento expressivo acima da própria inflação que vigorou de 2003 até agora. O próprio IPEA demonstrou também que o investimento de R$1 no Bolsa Família consegue reproduzir-se em atividade econômica capaz de gerar R$ 1,78
para o produto interno bruto do nosso país. A Bolsa Família é, portanto, uma transferência fortemente progressiva e bem localizada nos pobres. O Bolsa Família respondeu, no período que vai de 2001 a 2011, por 15% a 20% da redução da desigualdade de renda domiciliar per capita no Brasil. Mas os reflexos foram também na saúde. As gestantes se alimentam melhor. Assim, as crianças que nascem já não têm a mesma ocorrência de baixo peso como ocorria anteriormente. O número de partos prematuros diminuiu. A mortalidade infantil por diarreia caiu 46%. E a redução das mortes causadas por desnutrição entre as crianças com até 5 anos foi de 56%. O programa resultou ainda na ampliação da cobertura de vacinação, nas consultas do pré-natal e reduziu as taxas de hospitalização entre os menores de 5 anos. Enfim, o Bolsa Família é tido como responsável pela redução da mortalidade infantil no Brasil, das crianças com até 5 anos de idade, em 19,4%. Isso é um feito inédito em qualquer país do mundo. Na educação, as crianças das famílias atendidas pelo programa, quando começam a estudar, abandonam menos a escola e têm melhor desempenho nas salas de aula. A evasão das crianças beneficiadas pelo programa é menor do que a média nacional. No ensino médio, os jovens que vêm de famílias que têm direito ao programa apresentam um desempenho melhor do que a média nacional. A taxa de aprovação de 79,9% no segmento contra 75,2% na média. Isso é muito importante, pois é a primeira vez que um indicador entre os brasileiros mais pobres se apresenta melhor do que a média nacional. É toda uma geração de brasileiros e brasileiras que crescem em condições que permitem a perspectiva de um futuro diferente da realidade que seus pais enfrentaram. Também temos reflexos na inclusão social. O programa foi fundamental para que 36 milhões de brasileiros saíssem da condição de estarem abaixo da linha da miséria para poder incorporar uma nova classe média ou um novo proletariado ou uma nova classe trabalhadora, qualquer nome que se queira dar, menos o de miseráveis. Portanto, é um avanço inestimável do ponto de vista de uma ação civilizatória no nosso país. Só no governo Dilma foram 22 milhões de pessoas que saíram dessa condição, sendo que a maior parte delas é composta de nordestinos, 62,3%. Em nome da redução da pobreza, o governo federal pretende para 2014 a inclusão das 600 mil famílias que faltam ser incluídas no programa. É uma estratégia de busca ativa a fim de provocar a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que 1,69 milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deixaram espontaneamente o programa, declarando que já tinham ultrapassado o limite máximo de renda por pessoa, contrariando aqueles que dizem que quem é do Bolsa Família quer continuar o tempo inteiro dependente desse programa. Isso representa 12% do total das 13,8 milhões de famílias atendidas. Esses dados entre outubro de 2003 e fevereiro de 2013. Hoje, o governo federal usa o Bolsa Família também como eixo articulador de outras ações. A porta de entrada para a autonomia e a independência dessas pessoas. É assim que quem está no Bolsa Família
tenham um acesso maior ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Quem está no Bolsa Família tem acesso a uma oferta de escola integral para as crianças. É de acordo com o mapa do Bolsa Família que as creches estão sendo construídas. É para o Bolsa Família a prioridade da oferta de microcrédito e o incentivo ao empreendedorismo. Só para que se tenha uma ideia, 800 mil beneficiários do Bolsa Família participaram dos cursos elaborados e aplicados pelo Pronatec. 1,2 milhão de beneficiários tiveram acesso a crédito subsidiado por meio do programa Crescer. Depois de uma década, está claro que não passa de mito a crença de que o Bolsa Família não incentiva o beneficiário a mudar de vida e a buscar trabalho. É possível atestar hoje que 70% das pessoas que recebem o benefício trabalham. Dados do governo apontam que a participação dos beneficiados pelo programa na população economicamente ativa é de 68,3%, índice que está acima da média nacional de 67,2%. Entre os 3,5 milhões de empreendedores individuais do Brasil, há 350 mil beneficiários do Bolsa Família. Por isso, senhor presidente, nós hoje temos muito orgulho desse programa, temos muito orgulho do que fizemos pelo Brasil, temos muito orgulho do que o nosso partido fez por esse país. E o programa Bolsa Família é um exemplo vivo disso. Quero aproveitar essa oportunidade aqui para saudar, elogiar, reconhecer o papel de grandes companheiros e companheiras nossas que, ao lado do presidente Lula, tocaram esse programa. A nossa primeira-ministra de Desenvolvimento Social, a deputada Benedita da Silva, o nosso ex-ministro Patrus Ananias, que foi um dos grandes implementadores do Bolsa Família, o nosso companheiro José Graziano, hoje secretário-geral da FAO, também nos orgulhando a todos, Ana Fonseca, que teve o papel de ser uma das principais elaboradoras desse programa. Portanto, hoje tudo é festa. Não que nós achemos que resolvemos os problemas do país com o Bolsa Família. Sabemos que há muito por se fazer, mas porque, com certeza, nós temos absoluta convicção de que estamos no caminho certo. E como disse o presidente, nada traz mais retorno para o nosso país, para a nossa economia, para o nosso futuro, do que investir nos mais pobres. E o Bolsa Família é esse exemplo. Eu peço a Vossa Excelência a oportunidade de dar um breve à parte. Vai falar depois de mim? Então, senhor presidente, eu vou só concluir dizendo que nos sentimos todos muito orgulhosos, convictos de que estamos no caminho certo e, acima de tudo, convictos de que nós haveremos de dar continuidade não só a esse, mas a outros projetos. A oposição que tanto nos critica, que tanto nos ataca, infelizmente vai sentir mais uma vez nos ombros no ano que vem o peso da construção da inclusão social, da autonomia, da independência do nosso povo, que com certeza não quer voltar ao passado, quer preservar as suas conquistas e, acima de tudo, quer um futuro melhor. E isso só será possível se esse projeto, iniciado por Lula e continuado por Dilma, possa ter avanços no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pela tolerância. Muito bem, senador Roberto Costas, que fez um belo relato sobre Bolsa Família, 10 anos.